Pode começar, professor? Por favor. Bem, o tema do nosso seminário é a invenção do judeu, do homem hereditariamente são e da mulher apta a gerar. O grupo é composto por mim, Lucas Gabriel, Daniel Veríssimo, Matheus Guilherme e Lucas Thiago. Antes de a gente começar, é necessário fazer uma ressalva, que acredito que o professor sabe, que quando a gente estuda assim alguns tópicos mais sensíveis, a gente acaba por cair em lacunas. Então a gente já pede de antemão perdão se alguém se sentir ofendido por algum tópico que a gente usar, mas a gente se espelhou em artigos históricos. Para a gente começar a entender nosso seminário, é viável a gente entender o que é o nazismo. O nazismo é um regime totalitário que surgiu na Alemanha e baseia-se em três vertentes: na perseguição de minorias, na extrema violência e na ditadura personalista. É uma ditadura mais baseada na personalidade do líder. Aqui é o sumário de tudo que a gente vai falar. A gente vai falar de antemão, primeiramente, um pouco do Frederic Burgdorf e a demografia nazista. Pode passar. Bem, para a gente começar, é necessário entender quem foi o Frederic Burgdorf. O Frederic Burgdorf ele foi um dos demógrafos alemães mais famosos da história, que teve seus tópicos diretamente associados aos ideais nazistas. Ok? Suas ideias elas tiveram mais vislumbre em 1920. Aí vocês perguntam, por que em 1920? Aí nesse caso a gente vai explicar o contexto da Alemanha de 1920. A Alemanha ela vinha derrotada da Primeira Guerra Mundial e com isso houve o Tratado de Versalhes, que eu acredito que todo mundo conhece aqui no ensino médio, que duras sanções foram aplicadas à Alemanha. O vislumbre econômico caiu, a moral caiu e o nacionalismo também. E as ideias de Burgdorf, eles surgem como um sustentáculo para os novos tópicos do nazismo. Ou seja, ele ligou a geopolítica ao nazismo em si, foi a junção perfeita. Os ideais de Burgdorf, eles giram em torno mais da natalidade. Ele era muito preocupado com a baixa natalidade da Alemanha. E com isso, algumas leis surgiram, como, por exemplo, a lei que proibia o casamento misto, ou seja, pessoas de etnias diferentes não podiam se casar, porque eles davam prioridade à raça ariana. E também a lei, desculpe como eu vou falar, mas é justamente isso, como está escrito, é a lei da castração. Eles castravam pessoas que possuíam algumas doenças e poderiam passar para os seus filhos. Ou seja, o estudo dele na natalidade norteou mais esses tópicos. Um ponto muito importante de ser salientado é o voco. O voco nada mais é do que, traduzindo para a língua portuguesa, significa povo. E na visão dele, do Burgdorf, esse povo era algo vivo, era um organismo que deveria crescer e deveria se proteger. Se proteger de quem? Se proteger daqueles que têm o sangue impuro, ou seja, das minorias e dos judeus. Pode passar. Outro ponto mais importante da visão dele é a invenção do judeu. É um ponto meio triste também. Na concepção dele, o judeu era um povo que devia ser excluído, porque ele poderia atrapalhar o desenvolvimento do nazismo. Por isso, a cassação aos judeus, por isso, a perseguição e a dizimação deles. Tudo isso foi justificado, ou seja, o ponto mais importante é isso. As ideias de Burgdorf serviram de alicerce para o nazismo. Uma pergunta que é deixada no ar. Vocês acreditam que Burgdorf foi uma pessoa ruim? Foi uma pessoa mal? Na visão da Hannah Arendt, a gente estuda a banalidade do mal, onde ele afirma que ele só estava cumprindo ordens. Ele não sabia que o que ele estava fazendo era mal de fato. Mas se a gente for pegar as ideias de Ratzel, a gente vê que Ratzel não é tão nacionalista quanto ele. Burgdorf é um pouco mais nacionalista. E por isso que a gente pode ver uma maldade mais lapidada na geografia demográfica dele. Boa noite, pessoal. Dando continuidade à apresentação, o homem hereditariamente são para os nazistas era um homem ariano, que tem o sangue pode ser germânico ou nórdico, e o homem hereditariamente são, para eles, era um homem que era considerado livre de defeitos, quanto ele pode ser genético, físico ou mental. Para eles, o ideal deles da Alemanha era o ideal ariano, que seria um ideal saudável, forte e de bom sangue. O símbolo do nazismo, além de ser o seu povo, era o símbolo do cidadão produtivo e o seu modelo racial, como foi falado, que é o modelo ariano. Dando um contraponto ao judeu e aos considerados degenerados, que
como eles tinham, vamos dizer assim, um sistema de castas no nazismo, onde os judeus eram as minorias e sendo sempre caçadas pelos arianos. E com isso justificava as esterilizações e as políticas eugenistas. E pode ver que as representações das minorias no nazismo é sempre tentando desumanizar. Como vocês podem ver aqui, a figura de um judeu pode ver que está quase praticamente descaracterizado como humano. E a mulher ariana no modelo político e econômico do nazismo foi um ponto central. Que ela era vista como... Ela foi reduzida ao papel biológico de gerar filhos, tanto em propagandas como no modelo político dela, da Alemanha nazista. E sendo, se eu não me engano, teve uma lei de casais arianos que pegavam empréstimo sem juros do Estado, e a partir do momento que esse casal se reproduzia, ia diminuindo a lei, ia diminuindo o valor para pagar. Aí quando se tinha 4 filhos desse casal ariano, a dívida era perdoada. E a mulher foi um central no projeto demográfico nazista. Bom, continuando, eu vou falar um pouco sobre as políticas de eugenia e natalidade do nazismo. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o que é eugenia. Eugenia ele é um grupo, ele é um conjunto de ideias pseudocientíficas que busca, como é que eu posso dizer? Controlar a reprodução em certo local. Ou seja, eles falam quem pode se reproduzir e quem não no país. Fazendo isso, na ideia deles, pode melhorar, entre aspas, as condições físicas e mentais de um povo. Ou seja, desencorajando uns de se reproduzir e encorajando outros de produzir e se reproduzir. Que nesse caso aqui seria a raça ariana, que é o que eles queriam, que a raça ariana se reproduzisse e as outras raças não. E com isso surgiu principalmente a lei de 1933, que foi a esterilização forçada de pessoas com doenças hereditárias. Como já foi falado aqui, eles queriam dizimar essas pessoas que tinham doenças hereditárias, porque elas podiam passar isso para os filhos, que nem está escrito aqui, ó, que é como se fosse uma propaganda da época, que está em alemão, mas eu vou traduzir para vocês. Aqui está escrito mais ou menos assim: uma pessoa geneticamente com uma doença hereditária vale ao Estado 5,50. Pelos mesmos 5,50, uma família inteira geneticamente saudável vale para o Estado. Ou seja, está jogando essa pessoa que tem uma doença genérica como se fosse um peso para o Estado, que ele vale a mesma coisa do que uma família geneticamente saudável. E também surgiu naquela época também as leis de Nuremberg, de 1935, que proibiam casamentos mistos, que nem foi falado por Lucas, que eles proibiam o casamento de outras raças, só da raça ariana, para que essa raça pudesse, como eu falei, se reproduzir. Programas como o de Lebensborn, que era um incentivo ao nascimento de crianças arianas, que era realmente o que eles queriam, era que a raça ariana se reproduzisse mais e mais. Pode passar. Com ciência e política no nazismo. A demografia no nazismo era usada como ideologia de Estado, que nem já foi falado. Ciência a serviço de propaganda, como foi mostrado na propaganda que eu mostrei a vocês, que está em alemão. Eles usavam essa ciência, principalmente das pessoas que têm doenças hereditárias, para poder jogar essas pessoas, para poder colocar todo mundo contra essas pessoas. E a legitimação de esterilizações, exclusões e genocídio. Foi daí mais ou menos que surgiu o genocídio dos campos de concentração também. Foi do Holocausto. Foi nesta fase aí. E o exemplo de manipulação do saber científico, que era o que eles faziam muito, era manipular o saber científico. Só era saber científico aqueles que dissessem que era saber. O que não fosse, não era. Pode botar. Bem, pessoal, para a gente entender um pouco o que aconteceu sobre Friedrich Buredorf, todo esse enredo do Holocausto, do nazismo, em 1945, Friedrich Buredorf, ele não foi julgado em Nuremberg, na Alemanha, por seus crimes, e
diferente do Terceiro Reich, as pessoas como Himmler, Goering, Mengele, Rudolf Heuss e principalmente o Himmler, que ele criou a SS, que foi um grande responsável pela política de extermínio dos judeus. Então ele não foi, como posso dizer, não foi julgado e não foi morto no tribunal. Com o passar do tempo, Friedrich Burgdorf ele começou a publicar e continuou a publicar, livros como Völkerjugend, que foi responsável por gráficos de população dos judeus, e também publicou livros, professor, referente à democracia da Alemanha Oriental, se não me engano, ocidental, acho que é assim, e até o ano da sua morte, em 1967, professor. Daí então, resumindo, professor, após 1945, Burgdorf não foi julgado na Alemanha, em Nuremberg. Atuação pós-guerra, ele continuou a publicar livros, também a sua morte, o ano foi em 1967, e agora, pode passar, deixa eu ver, não, perdão, por favor. Agora o destino da Alemanha, pessoal. A Alemanha foi dividida em 4 partes, e dentro dessa 4 partes foi dividido 2, né, que é a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, sendo elas que ficaram como responsáveis com a França, Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética. Dentre elas, a Alemanha foi dividida em 2 partes, que foi a Alemanha Oriental, que ficou no oeste da Alemanha, e é chamada de República Federal da Alemanha, e também a Alemanha Ocidental, né, que ficou com uma grande parte com a União Soviética. Vale ressaltar também, professor, que a cidade de Berlim, ela ficou dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Então que foi construído o Muro de Berlim, que querendo ou não é um símbolo importante da Guerra Fria, né? E em 1961 o muro foi construído, só foi destruído só em 1990, com o passar do tempo e o fim da Guerra Fria. A conclusão: Burgdorf é sempre cientista engajado no nazismo, querendo ou não, como eu falei, ele continuou a publicar livros importantes, né, como o meu amigo Lucas falou. As figuras inventadas, judeus, homens, né, mulher fértil, estruturas e biopolítica do nazista, a eugenia, como o Matheus estava falando, e reflexão crítica. A ciência não é neutra. E o que vale deixar frisado é que a gente consultou a ficha dele, é totalmente limpa, não tem nenhum crime nem nada. Por isso que é até difícil estudar sobre ele. A gente teve que ir a fundo nos arquivos, pesquisar em todo canto, e a gente não encontrava de jeito nenhum. Justamente por isso, a ficha dele é totalmente limpa. Ele morreu como realmente um demógrafo, que tinha seu prestígio. Isso mesmo. Diferente da expressão do Terceiro Reich, né, que eu já havia citado. E aí?